Stay with me. Quero falar hoje sobre a linguagem de Deus. Fala comigo, a linguagem de Deus. Hebreus capítulo 10, verso número 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então diga para mim, quando eu olho para trás, na Bíblia, eu vejo a lei. Eu vejo antes da lei. E quando eu olho para frente, eu vejo a graça. Diga, mas a graça é uma realidade daquilo que ficou para trás. Daquilo que ficou para trás, não. Daquilo que está lá atrás. Então diga, a lei é uma sombra. Diga, a graça é uma realidade. Diga, mas um completa o outro. Diga, sem a graça, eu não entendo a lei. E diga, sem a lei, eu não vou entender a graça. Amém, irmãos? Então, a Bíblia é um conjunto. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, é porque na lei, todos os anos, vamos supor que nós estivéssemos na lei, vivendo na lei hoje. Todo ano, você teria que vir aqui na igreja, com um novilho cevado, ou com um bezerro, ou com um cordeiro, ou com um punhado de farinha, ou com 2 rolinhas, se você fosse, vou falar novamente. Se você fosse rico, você trazia um novilho cevado. Se você fosse classe média, você traria um cordeiro. Se você fosse pobre, você traria um punhado de farinha. E se você fosse miserável, você traria 2 rolinhas, mas você não poderia vir ao templo sem trazer uma oferta ao Senhor. Então não há desculpa nem para os miseráveis. Mas nós vivemos na graça. E aí a Bíblia diz que esses sacrifícios a cada ano não poderiam aperfeiçoar aqueles que chegam. Mas aí na graça veio um que se ofereceu, e o nome dele é Jesus Cristo. E aí o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, resolveu de uma vez por todas o nosso problema. Glória a Deus por isso. Agora eu preciso que você entenda que a linguagem de Deus sempre foi por símbolos. A linguagem de Deus, ela sempre foi por sinais. Deus sempre falou de diversas formas e de diversas maneiras na Bíblia. De diversas formas e de diversas maneiras. Deus sempre, ele fala de uma maneira diferenciada. Porque Deus não pode se apresentar. Pergunta por quê? Porque Deus é espírito. E espírito não tem forma. Espírito não tem corpo. Então Deus precisa falar de algum jeito. E a Bíblia diz que ele se manifesta principalmente pelos seus nomes. Nós temos vários nomes de Deus na Bíblia. Eu não vou falar todos aqui. Mas um deles é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O outro é Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Nós temos o Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? O Deus provedor. O Deus que traz provisão na sua vida. E onde esse Deus se manifestou? Aonde que está escrito esse Deus na Bíblia? Quando Abraão foi oferecer Isaac. A Bíblia diz que Deus falou assim, não mates o menino. E aí Deus proveu o cordeiro.
para o sacrifício. Então ali é o Jeová Jirê. A Bíblia diz também que ele é o Jeová Chamá. Jeová Chamá quer dizer, ele está presente. Mas não está presente só num momento. Ele está presente em todos os momentos da sua vida. E aonde está, pastor Jeová Chamá? Está lá em Mateus capítulo 28, 20, quando a Bíblia diz assim, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas. E eis que eu, Jeová Chamá, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então dá a entender que Deus está conosco todo momento que nós estamos fazendo aquilo que Ele que nos mandou fazer. É maravilhoso. Você está aí? Agora, entenda uma coisa. Antes da lei, Deus falava no jardim com um homem chamado Adão. E naquele jardim tinha uma árvore que simbolizava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também aponta para o dízimo. Porque no meio da provisão de Deus sempre tem algo que você não pode tocar, e é o dízimo. No jardim também, escuta, aliás, antes da lei, Deus falava não só com Adão, Deus falava com os patriarcas. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Na lei, saiu-se os patriarcas de cena, e entrou também agora um homem que era um tipo de Cristo. O que é tipo de Cristo, pastor? É alguém que é a figura. Lembra do versículo que nós lemos? Que a lei é a sombra. Então, Moisés era um tipo de Cristo. Deus levantou Moisés como um tipo de intercessor para tirar o povo do Egito e colocá-los na terra de Canaã. Então, Deus na lei falou através dos profetas, né? Através de Moisés. Deus falava e direcionava o seu povo através da coluna de fogo no deserto, através da nuvem, por onde a nuvem se locomovia, as pessoas seguiam, sabendo que aquilo era a direção de Deus. Era tão fácil se essa nuvem pairasse sobre nós hoje, né? E aí você saía de casa e falava assim, Espírito Santo, para onde eu devo ir? Aí a nuvem ia andando e você ia atrás da nuvem. Seria mais fácil, sim ou não? Seria bom ou não? Claro que não. Chega de nuvem, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e Ele fala contigo. Diga, nuvem é coisa do passado. Ah não, vocês estão tão... Se vocês ficarem assim, eu vou pregar 1 hora. Fala, nuvem é coisa do passado. Pronto. Deus usava figuras, Deus usava na lei o cordeiro como símbolo de Cristo. Era uma forma de Deus falar. Os sacrifícios, o cordeiro que era oferecido, ele simbolizava Cristo. Deus falava através do tabernáculo, Deus falava, e lá é interessante que na época da lei, tem uma figura muito interessante, muito interessante. Antes da lei tinha o jardim, na lei tinha um monte. O povo ficou no pé do monte. Moisés e Josué subiram até o meio do monte. Quando chegou no meio do monte, Deus estava falando através de relâmpagos, de trovões. Deus fala. É engraçado lá em casa quando está chovendo e dá um relâmpago. Aí alguém fala assim, Deus está bravo. Deus está falando aí, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, que Deus falava através de relâmpagos, trovões. E aí o povo disse assim, nós não vamos subir lá, nós estamos com medo. E o povo ficou no pé do monte. E aí sobe então Moisés e Josué. No meio do monte, Moisés fala para Josué, fica aqui, que eu vou lá no topo do monte falar com Deus. São figuras. Na graça agora, no Novo Testamento, a partir do Evangelho, nós também temos um jardim. O jardim da tumba, que também tem um homem, e que também tem uma árvore, e que também tem uma mulher. Mas qual é a diferença? A diferença é que esta árvore chama-se Jesus, e agora ela não simboliza mais o dízimo, ela simboliza a primícia. E existe o jardim, e existe a mulher, e quando a mulher, chamada Maria, vai tocar em Jesus, ele diz, epa, trocando em palavras, não faça como Eva, e pegue do fruto e coma. Não toque em mim, porque eu sou a primícia, e eu ainda não subi para o Pai. Depois que eu subir e voltar,
aí você pode me abraçar. E foi isso que aconteceu. Depois que Jesus subiu e voltou, ele se apresenta para os discípulos. E aí eles dizem assim, nossa, é o Senhor. Eles estavam com medo. Jesus atravessa a parede. Deve ser fantástico demais um negócio desse, né? Todo mundo reunido, ele atravessa a parede. Você já pensou nisso? Quem assistiu o Gasparzinho aí, aquele fantasminha? Então eu vou ser daquele jeito, porque isso chama-se corpo glorificado. Aí Jesus, está os discípulos lá conversando no cenáculo, e Jesus entra, atravessa a parede e fala, paz sejam convosco. E aí Jesus conversa com eles e vai embora. E aí Tomé chega e eles dizem, olha Tomé, Jesus esteve aqui. Tomé, você está com conversa fiada, rapaz, pai de lorota. E aí depois que Tomé está lá, Jesus volta novamente. E aí Tomé diz, é o Senhor? Tomé diz, Jesus diz, claro que sou eu. Não pode. É eu, rapaz. Toca em mim. Toque aqui no buraco. Não é nas mãos, tá, irmãos? É aqui, ó. O prego é cravado aqui, entre os dois ossos. E aí a Bíblia diz que Tomé toca em Jesus e diz, é o Senhor mesmo. Então eu preciso que você entenda que as figuras que existem no Novo Testamento também existem no Velho. Existe o monte também. O mesmo monte que tem na lei também tem na graça. A Bíblia diz que Jesus vai com os 12 discípulos para o monte do Getsemane. 9, 10, 11, 12. 9 ficam no pé do monte. 9. É que eu pensei que ia falar 8. Mas 9 ficam no pé do monte. No meio do monte está lá Pedro, Tiago e João e Jesus, que agora é o intercessor, assim como Moisés, que é uma figura de Cristo. E aí Jesus vira para os 3 discípulos e dizem, fiquem aqui, que eu vou mais adiante falar com o Pai. A diferença é que Moisés chegou e Josué estava lá com a espada na mão, pronto. Quando Jesus volta, estavam os 3 dormindo. Cutuca seu irmão, fala para ele, acorda aí, irmão. Então, acorda aí. Aí os 3 estavam dormindo. Os 3 estavam dormindo. Mas é importante que você entenda, meu irmão, que na graça, Jesus também mandou o Espírito Santo. Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para habitar com vocês. Deus fala através da palavra. Deus fala através dos pastores. Hebreus capítulo 11, verso número 13, a Bíblia diz assim, ó, obedecei aos vossos pastores. Ei, pastor não é para mandar na sua vida não, mas quando um pastor fala algo para você, você tinha que ser como eu e a pastora Keila. Quando meu pastor me falava alguma coisa, eu tremia. Não sei se o Haroldo era assim. Eu tremia quando meu pastor me falava algo. Porque eu tinha e tenho até hoje a palavra do meu pastor como uma palavra de Deus para a minha vida. E quando nós compramos os 2 terrenos lá embaixo, que eu ia fazer a construção lá embaixo, nós estávamos com todo o projeto pronto, né, pastor Haroldo? Tudo pago, projeto tudo pronto, uma igreja linda, com 2 andares, maravilhosa. Fui lá na igreja do meu pastor, no pastor Oswaldo, cheguei lá, abri a planta para ele, abri o projeto, coisa maravilhosa. E eu falei assim, eu vou até levantar com o meu pastor uma oferta para me ajudar. Ele bate na mesa e fala assim, para com esse projeto, vende esses terrenos, constrói lá onde você está. Irmãos, eu confesso que eu saí muito triste aquele dia de lá. Mas eu ouvi a voz do meu pastor. Pai da Camila era meu pastor. Eu tinha acabado de casar com Keila. Olha o que é as coisas. Olha o que é as coisas. Eu tinha acabado de casar com Keila, tinha 2, 3 meses de casado. E eu e Keila sempre sonhamos. Eu e Keila não. Eu sempre sonhei em ser pastor. Ela veio de carona. Porque ela falou assim, ó, o que você foi, eu vou ser também. Bichinha era brava. E acabou no fim, ela virou melhor pastora do que eu. E aí eu fui todo feliz no Bispo Camilo. E falei, Bispo Camilo, ora comigo com a pastora Keila, nos abençoa. Ora comigo com a Keila, nos abençoa. Nós estamos indo para Goiânia para fazer seminário. Nós vamos ser pastor. Ô glória! É boa ideia ou não? O coração estava legal ou não? Sabe o que ele falou para mim? Não. Vocês não vão. Eu saí de lá batendo o pé bravo e disse assim, por que não? Se eu estou indo para fazer as coisas de Deus, se eu estou indo para fazer a obra de Deus, por que o senhor não quer deixar? E eu fiquei bravo com o pastor Camilo. Hoje bispo Camilo. Do qual eu aprendi muitas coisas com ele e com a bispa Zilda.
foram meus pastores, nos abençoaram. E aí eu e Keila voltamos para casa. E ficamos 1 ano em casa. Mas ele sabia, irmãos, que durante aqueles 1 ano, seria pedra batendo em pedra, seria faca para cima, faca para baixo, porrada para lá, porrada para cá, e nós íamos querer separar, e foi isso que aconteceu. Foi 1 ano de adaptação, eu e Keila. E aí, passado 1 ano, nós chegamos nele, e ele disse assim: agora vocês estão abençoados, vocês podem ir. E tudo deu certo. Você é resposta de uma palavra do bispo Camilo e do pastor Oswaldo. Então, Deus continua falando, e agora, tem uma linguagem que eu prezo muito, de Deus, é a linguagem dos sonhos. A linguagem dos sonhos está em toda a Bíblia, ela está em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E quando nós olhamos para esse tipo de linguagem, nós vemos um Deus que se move, um Deus que fala, um Deus que direciona, um Deus que, sabe, de fato e de verdade, nos conduz através de sonhos. Deus falou com José de uma forma extraordinária, através dos sonhos. Agora entenda uma coisa: quanto maior for o seu sonho, maior serão os seus adversários. Quanto maior for o seu sonho, maior será a sua dificuldade. José foi assim. Os seus maiores ou os seus piores inimigos foram aqueles de dentro de casa. Aqueles que convivem com você, aqueles que comem com você, aqueles que trabalham com você. Esses são os piores inimigos dos seus sonhos. É lógico que toda regra tem a sua exceção. Então, quando você tem um sonho, você enfrenta 4 inimigos preciosos. Primeiro, os inimigos da casa. Segundo, mudanças inesperadas. A gente acha que tudo pode dar certo, mas dá errado. José achou que tudo ia dar certo, mas deu errado. Mas se eu falar uma palavra profética sobre você, levante sua mão. Até o que está dando errado na sua vida vai dar certo, porque Deus está no controle da sua casa. O tempo. Um grande sonho passa pelo tempo, passa pelo processo, passa pela provação. E 4º e último, nós precisamos aprender a vencer as tentações. José venceu as tentações. José venceu, como disse o pastor Haroldo aqui, a mulher de Potifar, que não era uma qualquer mulher. Não era. Mas José venceu as tentações. Pastor, e o que eu preciso fazer para conquistar os meus sonhos? Pastor, o que eu preciso fazer para conquistar os meus sonhos? Primeiro, você precisa crer firmemente nas promessas de Deus. Afião. Parece que eu estou num cemitério hoje. Você precisa crer firmemente nas promessas de Deus. Irmão, será que é o frio? Firmemente. Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que podemos pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Deixa eu dizer algo para você: se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, não tem tempo, não tem tentação, não tem processo que resista. Creia, creia, creia. Deus vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então guarde a sua mente dos ataques malignos. Guarde o seu coração. Guarde as pessoas. Guarde-se das pessoas com as quais você convive. Não tenha dúvida. Foi o que o pastor Haroldo disse aqui quinta-feira. Não tenha dúvida. Quando eu vi aquela profeta com 17 anos colocar a mão na minha cabeça e eu chorando, achando que eu ia morrer, ela colocou a mão na minha cabeça e disse: ah, meu filho, você é um vaso separado para o Evangelho, para as coisas de Deus. Você vai pregar o Evangelho em todo mundo. E eu preguei, já viajei por todo... Não vou falar os 4 cantos, porque até hoje eu não sei se a terra tem 4 cantos. Fizeram uma pergunta dessa para mim, eu não sei responder. Mas deixa eu dizer algo para você: não deixe a dúvida entrar no seu coração.
O que duvida é semelhante à onda do mar, diz Tiago lá no capítulo 5, que é agitada de um lado para o outro. A onda, irmão, ela está no meio do mar, ela está na beira da praia, ela está de volta, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela te dá um caldo, ela te derruba, ela deixa você tonta, ela enche suas costas, ela rala suas costas na areia, ela enche sua boca de água, a água sai pelo ouvido, a água sai pelo nariz, a água sai pela boca, você tosse. Então, quem está com dúvida, está desse jeito. Não sabe o que faz, para onde vai, o que fazer. Ei, querido, eu estou aqui para liberar uma palavra profética. Crê nos sonhos que Deus tem para você. Crê nos projetos que Deus tem para você. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. As coisas que Ele prometeu, Ele vai se cumprir. Segundo, aprenda a passar pelo processo de provação. Aprenda a passar pelo processo da provação. Diga, os meus sonhos serão provados. Claro, irmão, Deus quer saber se o teu sonho está alinhado ao sonho dele. Tiago 1,13 diz, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Quem tem um sonho, não desiste na primeira provação. Quem crê na promessa de Deus, ele não desiste no primeiro obstáculo. Agora eu pergunto para você, quantos sonhos que você teve que já ficaram para trás? Você tinha um sonho de ser um advogado, você tinha um sonho de ser um engenheiro, mas começou a faculdade e parou. Você tinha um sonho de casar, mas ficou escolhendo demais, ninguém te escolheu. Você tinha um sonho de ter um carro, mas você se contentou com uma moto. Você tinha um sonho de ter uma empresa. Ah, pastor, já tem uma empresa, ela tem 30 metros quadrados. Deus quer te dar uma empresa de 4.000 metros quadrados, 50.000 metros quadrados. Deus quer que você seja um abençoador. Deus quer que você seja um gerador de emprego. Deus quer que você seja bênção na vida das pessoas. Ah, pastor, mas está tão difícil, a pandemia veio. Ei, eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Aprenda a passar pelo processo da provação. Ele te prepara, Ele te adestra, Ele te afia para o que Deus tem para no seu futuro. A Bíblia diz, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. São as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, levante sua mão, deixa eu profetizar. Se você ama a Deus, passe pelo processo da provação, passe pelo processo da provação, dê glória a Deus, dê aleluia. Deus está te adestrando para algo maior nessa vida. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, Ele te chamou para estar por cima e não por baixo, Ele te chamou para ser primeiro e não o último. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Jesus perseverou. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Irmão, você não tem noção o que é descer o morro do Múmia. Vocês assistiram o meu story esse final de semana aí? Você não tem noção o que é entrar no buraco do Jaime. O Anderson foi lá buscar a moto dele hoje à tarde. Ele me mandou uma mensagem para mim. Falou, pastor, estou num medo, sozinho no meio do mato, aqui um monte de bicho gritando. Você não tem noção o que é descer o Múmia. O Múmia é 1.000 metros descendo assim, ó. Não é descendo assim não, é descendo assim. Ó, que você monta na moto e vai descer, você fica assim. Se você der uma freadinha no freio dianteiro, a moto levanta a traseira e você passa por cima. E passa por cima de você. E aí um dia eu cheguei na beira desse Múmia e falei assim, hoje, Múmia, eu desenrolo você dessa faixa e eu vou descer esse negócio. Hoje eu desço o Múmia sem descer da moto. Sem descer da moto. Sabe por quê? É perseverar. Tem gente que desiste. Jesus mesmo suando gotas de sangue, Ele não desistiu. Ele não parou. Ele disse assim, eu tenho que morrer, mas eu vou morrer. Eu não quero morrer, mas eu vou morrer. Paulo diz assim, olha, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, estou pronto para ser oferecido como oferta. Meu irmão, persevera, o processo de provação vai te preparar para algo maior nesses dias.
Terceira coisa, saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo coopera para o bem daqueles que Deus ama, não. É para aqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe para ouvir essa mensagem. Se você está aqui, é porque Deus quer falar com você. Deus quer direcionar você, Deus quer falar com você, Deus quer, pastor, mas a luta está demais. A Bíblia diz que Ele não permite sobre nós provação, até nisso Ele é fiel, Ele não permite sobre nós provação maior do que a gente possa suportar. Você está aí, irmão? Tudo coopera para o seu bem. Pastor, mas nada está dando certo. Você que pensa. Você que pensa está dando errado. Porque Deus, irmão, Ele não trabalha do meu jeito, do seu jeito. Deus trabalha de acordo com o jeito dEle. Quando você pensa que está dando certo, o negócio está errado. Quando você pensa que está dando errado, o negócio está dando certo. A nossa visão é limitada. Deus enxerga o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, ainda que as coisas estejam difíceis, levanta a mão, eu estou a fim de profetizar. Ainda que as coisas estejam erradas, ainda que está tendo tudo difícil, ainda que você não está conseguindo se encaixar na igreja, ainda que você está perdendo algumas coisas, ainda que a sua empresa está, meu funcionário saiu, me colocar na justiça, pastor, eu perdi o emprego, pastor, escuta, meu irmão, tudo é tudo. A Bíblia diz que tudo coopera para o seu bem. E Deus está no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir Ele? Quarto, não desista dos seus sonhos. Cutuca seu irmão, fala para ele, não desista dos seus sonhos. Fala para outro, não desista dos seus sonhos. Colossenses 1,17 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Desafinei? Falando que eu vou aprender. Né, Nicole? Vou aprender. Porque dele, por ele, para ele. Então não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Teve um dia que eu entrei no banheiro e comecei a chorar sentado. E chorando. E eu falei assim, eu vou desistir de tudo. Minha mulher chegou para mim e falou assim, levanta, meu bem. Não desista. Não desista. Teve um dia que eu cheguei em Cuiabá, sem ele nem beira. Minha mulher tinha acabado de ganhar neném. Maria Eduardo tinha acabado de nascer. Maria Eduardo estava com 3 meses. Meu irmão, eu sei que a gente ama filho. Mas a minha vontade era pegar a Maria Eduardo e jogar no lixo. Era dar ela para alguém. Era pôr ela num internato. Porque a Maria Eduarda chorava de dia e de noite, 24 horas. Qualquer coincidência é mera semelhança. Ou qualquer semelhança é mera coincidência. Mas nós fomos descobrir que ela chorava não é porque ela queria chorar. A gente chora porque quer chorar? Não. Mas Eduardo, toda vez que ela mamava, ela tinha refluxo. E o esôfago dela ficava queimando, então é por isso que ela chorava. E hoje ela é tão carinhosa, ela chega, me cheira, me abraça. E eu acho tão bom. Mas naquele momento, eu queria desistir. Eu disse para aquele, eu vou desistir. Keila pegava a Maria Eduarda. Pelo menos nisso minha sogra foi boa. Não, ela é boa o tempo todo. Minha sogra é gente boa. Keila pegou a Maria Eduarda, 3 meses. Pôs ela no carrinho, mas a minha sogra, ela subiu um monte do CPA, ia lá para o monte orar. Deus, restaura meu marido.
Por que vocês acham que eu amo a minha esposa e faço tudo o que ela quer? Porque quando todo mundo desistiu, quando eu queria desistir, ela disse: não desista, Deus tem algo maior para nós. Aí quando ela ficou doente, ela queria desistir. Eu vou desistir, eu vou acabar com a minha vida. Eu dizia para ela: se você morrer, para mim vai ser pior. Olha os nossos filhos, como que eles vão viver, sabendo que a mãe deles, suicidou-se. Não faça isso. Se você me ama, se você ama nossos filhos, não faça isso. Mas eu estou doido, eu estou acabando com tudo. Não desista. Eu não vou desistir, eu estou com você, eu não vou desistir de você. E eu ficava do lado dela 24 horas por dia. Carla teve que ter sido demitida da nossa casa. Carla era a nossa secretária. Minha sogra foi mandada embora de casa. Ficou só nós em casa e eu cuidava do menino. Eu levava o menino para a escola. Ei, marido, você que reclama das coisas. Eu levava meus filhos para a escola. Eu conversava com os professores. Eu dava banho neles. Nós fazíamos comida. Nós lavava roupa. Nós lavava o banheiro. Nós limpava a casa. Nós não reclamávamos. Hoje a mulher pede para você fazer um café, você reclama. Eu dizia para ela: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Não desista dos seus sonhos. Eu tenho propriedade para dizer para você: não desista dos seus sonhos. Essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, esse processo vai acabar. Faça uma reavaliação da sua vida. Faça uma reavaliação, está certo? Faça uma reavaliação da sua vida espiritual. Faça uma reavaliação da sua vida ministerial. Faça uma reavaliação de como está a sua vida na igreja. Faça uma reavaliação como você está como marido, como esposa, como filho. Estabeleça metas, objetivos, a curtos, a longo prazo. Estabeleça uma data para você alcançar os seus objetivos. Mas pelo amor de Deus, não desista. Não desista do seu filho. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Não desista da sua marida. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista do seu pastor. Não desista da sua igreja. Não desista do seu ministério. Não desista da sua empresa. Não desista da tua vida. Ainda tem saída. Ainda tem solução. Deus ainda é Deus e Ele vive. Aleluia! Quinto, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Quinto e último. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Ana, todos os anos, ia para Jerusalém. Se dobrava diante de um altar. Ia na igreja de um pastor beberrão. Ia para a igreja de um pastor gordo. Ia para a igreja de um pastor cego. Ia para a igreja de um pastor que não ouvia a voz mais de Deus. Ia numa igreja que os filhos desse pastor tinham relações sexuais com as mulheres em cima do altar. Ia para uma igreja de um pastor que os filhos dele comiam e roubavam dinheiro das ofertas. Mas ela dizia assim: Deus, eu quero um filho. Eu quero um filho. Meu sonho, Deus, é ter um filho. E a Bíblia diz que ela chorava tanto, que ela orava tanto, que esse sacerdote, esse pastor, não sei nem como é que é o nome que eu dou, olhou para ela e falou assim: ei, sua bêbada, o que você está fazendo aqui? Que não é lugar de você beber não. Sendo que ele
não fazia o que tinha que fazer. Tem muita gente que é bom para cobrar o que não faz. Tem muita gente que é bom para cobrar da vida do outro o que ele não consegue fazer na sua própria. Só dando um recado aí, tá? E Ana está lá chorando. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você está numa igreja que tem muita gente que diz assim: aquele pregador é uma bênção. Sabe quem é bênção, irmãos? Bênção é quem você conhece a vida dele. Bênção é quem você conhece o caráter dele. Bênção é quem que é quem ora por você todos os dias. Bênção, sabe quem que é? Quem faz a ligação, quem põe alguém para ligar para você. Quando a pastora Keila liga para você, é eu ligando. Quando a Cris liga para você, é eu ligando. Quando o pastor Haroldo vai na sua casa, é eu te visitando. Quando o pastor Arley está lá intercedendo, é eu intercedendo. Bênção é quem você conhece, convive e conhece o caráter, como trata a família, como trata os filhos. Eu posso falar que meu pastor é uma bênção. Só posso falar por ele e por mim. Porque eu sei a minha vida. E vocês todos aqui também conhecem. Senhor, eu quero um filho. Me dá um filho. Eu tenho um sonho de ter um filho. Eu tenho um sonho de ter um filho. 1 ano. Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. 2 anos. Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. 3. Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. 6. Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. 9. Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. 10. Aquele profeta, 10 anos ele teve a oportunidade de mudar de vida. Essa você pegou. 10 anos deu oportunidade para ele mudar o comportamento com os filhos. 10 anos deu oportunidade para aquele pastor fazer diferente. Aí o dia que Ana chegou no 10º ano e disse assim: Deus, eu quero um filho. Deus vira para ela e diz assim: eu também estou atrás de um pastor para colocar no lugar desse. Eu também quero um profeta. Eu também estou precisando de um homem de Deus. Deixa eu falar para você que quer ter um filho e que não está vindo. Acalma. Calma. Pare de fazer. Pare de querer ir buscar pelas coisas naturais. Pare, espere. Você não sabe o que Deus está preparando. E uma bênção fora da hora, ela pode não ser bênção. Eu vi a Débora falando para mim: nós não planejamos o Henrico. Vocês não planejaram, mas Deus planejou. Eu não planejei Maria Eduarda. Nós não planejamos o Lucas. Nós falamos assim: vai ser agora. E aí, veio. Vem no tempo. O que eu estou aqui para dizer para você, querido? Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Pare de querer passar na frente. Tem gente que tem um sonho. Eu pergunto para você: esse sonho é o mesmo que o sonho de Deus? Está na hora. É o tempo, é a hora, é o momento. Eu não queria vir para cá, mas Deus falou: você vai para lá. E eu vim. E olha você aí. Daqui 2 anos serão 2.000 pessoas. Você vai ganhar seu marido, seu vizinho, sabe? Você vai pregar o evangelho para as pessoas. Eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu quero. Alinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus. Ana queria um filho. Deus chegou o momento que precisava de um profeta. Talvez está na hora de você crescer. Talvez está na hora de você amadurecer.
Não fuja do processo. Não fuja do que Deus está fazendo. Não fuja do momento. Passe por essa prova. Passe por esse momento. Assuma com responsabilidade o que você fez. Porque se aconteceu, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, isso vai ser bênção na sua vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o maior sonho de Deus, é reconciliar o mundo com si mesmo. O maior sonho de Deus é reconciliar o mundo com si mesmo. Por isso, coloque aquele Hebreus, o primeiro versículo, 10:1. O maior sonho de Deus é reconciliar o mundo com si mesmo. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem, ano após ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Mas um dia, Deus ofereceu um sacrifício, um cordeiro santo, imaculado, por mim e por você. Fique de pé, eu quero orar por você. E esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E morreu por quê? E para quê? Para realizar o sonho de Deus, me conectar novamente a Ele. É por isso que não existe mais cordeiro, é por isso que não existe mais tabernáculo, é por isso que não existe mais jardim, é por isso que não existe mais templo. E é por isso que Ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu quero encerrar essa mensagem aqui, fazendo uma pergunta para você. Você quer aceitar a Cristo? Ou aceitar a obra que Ele fez na cruz do Calvário, para te dar uma nova direção para a sua vida? Se você quer, levante a sua mão e eu vou orar por você.